Graça e paz, amados, tudo bem? Aqui é Karen Regina, direto da Rádio Resgate Sem Fronteiras. Som de fé, palavra viva e um chamado que atravessa o mundo. Amém? Direto da Rádio Resgate Sem Fronteiras. Nosso endereço é rádio web, rádio online, resgatessemfronteiras.minharadio.fm. Quer entrar em contato conosco? Vai lá, anota o nosso WhatsApp, DDD 54 99670 8990. Amém? Através desse número, tu pode dar tuas sugestões, se tu tá gostando do programa, o que tu quer ouvir, qual tema tu quer que a gente traga para as nossas conversas. Tá precisando de oração? Esse aqui é o telefone certo para te pedir oração. Para ti, para tua família, para os teus filhos, para o teu serviço, para que Deus abra uma porta de emprego. Amém? Entre em contato lá. Diz para nós o que tu tá precisando, para que nós possamos orar juntos. Amém? E o programa é Peniel, lugar de encontro com Deus. Tu nos encontra lá no YouTube. O endereço é @PenielDeus76. Entrando lá, vou pedir para ti, curte a nossa página, ativa o sininho e divulga, gente. Não custa nada, é de graça. Pode divulgar à vontade que é de graça. Amém? Assim tu vai estar ajudando o canal a chegar mais longe. Aqui essa mensagem, essa boa nova que nós trouxemos do nosso Senhor Jesus Cristo, alcance mais pessoas. Amém? Quero falar contigo, claro, dos nossos patrocinadores. Sem eles, não estaríamos aqui. São as pessoas que estão nos ajudando para que o programa vá ao ar todos os dias. Para que a rádio web, tu entra lá, digita o endereço e a rádio está lá, na internet, para todo mundo ouvir. Amém? Então, Rig Ar-Condicionados, eles são especialistas na instalação, manutenção preventiva e periódica do teu ar residencial e do comercial também. Entre em contato com eles. O DDD é 54 98 151 5525. E temos também a FATEB Polo Nova Petrópolis, aqui do Rio Grande do Sul, gente. Eles ministram cursos online e em EAD, cursos de psicanálise clínica, terapeuta cristã, terapeuta de mulheres, e tem muitos outros cursos dentro dessa área, todos eles reconhecidos pelo MEC e todos eles em EAD. Tu pode fazer da onde tu estiver. Vai precisar de um celular e de internet ou de um computador e internet. E daí tu já pode sair estudando para trabalhar nessa área que tu tanto sonha. O DDD deles é 54 999 31 8699. Amém? Glória a Deus. Vou repetir aqui o endereço da nossa rádio. resgatesemfronteiras.minharadio.fm. Amém, meus irmãos, minhas irmãs? Hoje quero falar com vocês de um assunto que eu acho muito pertinente para os tempos de hoje, que é o jugo desigual. Quando o amor puxa para diferentes direções. Amém? Vamos lá, então. Talvez, né, eu não sei, eu estou falando contigo aqui do Rio Grande do Sul, da cidade de Viamão, é região metropolitana do Rio Grande do Sul. Hoje é uma segunda-feira, início de semana, e segunda-feira é um dia meio puxado, né? É aquele dia que a gente tá meio pesado, parece que as coisas vão acontecendo em slow motion, né? Tudo meio devagar. E é onde a gente vê, muitas vezes, algumas vezes, outras
muitas vezes, que nós estamos cansados. Cansado de tentar fazer dar certo, cansado de amar, mas sentir que está caminhando sozinho. Hoje quero conversar sobre algo muito real na vida de muitas pessoas, mas também muito delicado e muitas vezes silencioso. É aquilo que as pessoas de fora não percebem, não escutam. O jugo desigual. E antes de qualquer coisa, eu quero que tu saiba que isso não é uma palavra de condenação. Não estou julgando ninguém. Aqui estamos conversando para entender melhor sobre esse assunto e quem sabe, com a ajuda do nosso amado e doce Espírito Santo, conseguir passar por essa situação e vencer, em nome de Jesus. Então eu trago esse assunto numa forma de cuidado também, né? De orientação. Vamos começar com a palavra de Deus, então? Quero ler para ti 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, que diz assim: não vos prendais a um jugo desigual. Vou iniciar de novo, que eu me perdi aqui. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Palavra do Senhor. Quando a Bíblia fala em jugo, ela usa uma imagem simples. No campo, o jugo era uma peça colocada sobre 2 animais para que eles caminhassem juntos. Sabe aquela madeira? Antigamente, né? Hoje eu não sei como é que é, eu tô falando antigamente. Era uma madeira que colocava no pescoço do boi, e daí tinha mais uma extensão de madeira, e o boi do lado ficava preso, os 2 bois, naquela mesma madeira. Isso chama o jugo, que era para prender os 2 animais para que eles caminhassem junto, para que eles estivessem alinhados, trabalhando juntos. No campo, o jugo era uma peça colocada sobre esses 2 animais, para que eles caminhassem juntos, puxando a mesma carga na mesma direção. Mas quando esses animais eram diferentes, um mais forte, outro mais fraco, um mais rápido e outro mais lento, um obediente, o outro mais resistente, o caminho se tornava pesado, torto e cansativo. O caminho se tornava pesado, torto e cansativo. Por isso, a palavra diz lá em Deuteronômio: não lavrarás com boi e jumento juntamente. Ou seja, os animais tinham que ser da mesma espécie. Ou 2 bois, ou 2 jumentos, ou 2 cavalos, para que a força fosse proporcional. Por quê? Porque senão o caminho ia ficar pesado, torto e cansativo. Não é porque um animal era melhor do que o outro, mas porque eles não caminhavam no mesmo ritmo. Não havia proporção. E aqui está o ponto central do jugo desigual. Não é sobre amor, não é sobre intenção, é sobre direção espiritual. Isso trazendo hoje para nós, tá, gente? Agora eu parei de falar de animais, de bois, de jumentos, de cavalos, e estou trazendo o jugo desigual para nós humanos, tá? Não é sobre o amor, não é sobre intenção, é sobre direção espiritual.
Muitas pessoas acham que julgo desigual fala apenas de casamento, mas não é só aqui que se evidencia, não é só nos casamentos que a gente vê isso. Ele aparece também em relacionamentos profundos, ele aparece nas sociedades, em amizades que moldam muitas vezes decisões que nós devemos tomar e até em ministérios dentro da igreja. É quando um quer agradar a Deus e o outro fica apenas ali tolerando. Ai, olha lá vai ele levantar as mãos e orar de novo. Ai, olha lá, ele já está de joelho lá louvando a Deus de novo. Sabe? Sabe aquela pessoa que não participa contigo, que fica só tolerando e te olhando com aquele olhar de julgamento? É quando um ora, quando um está orando e o outro se incomoda. Quando um sente temor e o outro faz piadas de tudo. Diminui a força, tentando diminuir, sabe, a força da tua oração. E daí Amós, o profeta Amós, ele vai dizer lá no capítulo 3, versículo 3, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Olha só o que o profeta Amós pergunta. Eu vou repetir. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então, né, gente? Se tu não tá de acordo, se tu acha que tu tá debaixo de um jugo desigual, a pessoa não te ajuda, o irmão não participa, a escolha é tua. Andarão dois juntos? Se tu acha que a pessoa está andando contigo e não está fazendo o suficiente, não está caminhando contigo, o caminho está ficando pesado, está ficando torto, está cansativo, deixa de andar com essa pessoa. Porque Amós já dizia, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Se tu não está de acordo com aquilo que a pessoa está fazendo, ou se tu não está de acordo com aquilo que a pessoa não está fazendo, está na hora de tu decidir. Amém? Às vezes, ninguém impede você de buscar a Deus. Até participam. Mas também ninguém caminha contigo até o altar. Sabe? Não é o caminhar até o altar quando termina o culto e o pastor chama lá na frente para receber uma oração. É caminhar contigo até o altar de madrugada, quando tu te levanta para fazer uma oração pela tua família, pelos teus filhos, pela tua casa. É caminhar juntos quando fica alinhado, sabe? Quando não tem sobrepeso, nem para um lado, nem para o outro. Quando os dois lados sabem o que precisa ser feito e vão lá e fazem. Não ficam, deixa ele carregar mais um pouquinho, deixa ele fazer mais um pouquinho, ele ora, ele faz, ele pega, ele paga, ele faz, sabe? É quando tu sabe o que tu precisa fazer, os dois lados sabem e os dois lados vão lá e fazem. Não sobrecarrega o outro lado, não fica descompensado. Amém? Porque quando um dos lados sabe o que precisa fazer e não faz, ou um dos lados não sabe, não entendeu o que é necessário fazer, gente,
Um dos lados fica sobrecarregado, fica cansado. E quando ele percebe isso, ele fica procurando maneiras de sair dessa situação, de acabar com isso. Só que a gente tem que aprender a acabar com esse jugo desigual de uma forma pacífica. Olha, não deu certo até aqui, a gente está trabalhando diferente, eu estou fazendo assim, tu está fazendo assado, não está dando certo. Vamos tentar com outra dupla? Vamos tentar de outra forma? De maneiras pacíficas. Ou se tu ficou tão aborrecido, tão sobrecarregado, que tu realmente não quer mais trabalhar, não quer mais fazer parte daquela dupla, ora ao Espírito Santo para que ele direcione e para que essa continuidade ou essa descontinuidade dessa dupla se encerre de forma pacífica. Porque um dos lados está cansado, está sobrecarregado. Talvez, né, tu esteja te perguntando agora, ouvindo isso tudo que eu estou falando. Será que eu estou vivendo isso? Será que eu estou passando por isso? E aí eu quero te dizer que alguns sinais são bem silenciosos. Tu sempre precisa estar explicando a tua fé. Por que tu faz isso? Por que tu faz aquilo? Tu ora sozinho. A pessoa nunca ora contigo. Tu sempre ora por tudo e até mesmo por aquela pessoa. As decisões espirituais acabam virando uma discussão. Existe amor, mas não existe altar. Tu te sente culpado por querer obedecer a Deus. Esses são alguns sinais silenciosos de que sim, tu está sobre jugo desigual. E aí, aos poucos, tu começa a carregar um peso que não foi feito para um só coração. Tu começa a carregar um peso que Deus enviou para que fosse carregado em dupla, em parceria. Só que de repente tu vê que tu não tem essa parceria, que não existe essa dupla. E aos poucos tu começa a carregar esse peso e a te dar conta de que isso não está mais te fazendo bem. A Bíblia vai dizer lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 5, cada um levará o seu próprio fardo. Cada um levará o seu próprio fardo. Então não adianta eu querer carregar o fardo da minha irmã de oração na igreja, ou a minha irmã de oração querer carregar o meu fardo, porque ou eu vou ficar sobrecarregada, ou ela vai ficar sobrecarregada. Um casal, não adianta o marido querer abraçar tudo. O marido é o sacerdote da casa. É ele quem deve orar. É ele quem deve sustentar. É o homem quem traz o sustento da sua casa. É o homem que faz várias determinadas coisas dentro de um lar. Mas não adianta ele fazer todo o papel dele quando a esposa não ajuda com aquilo que é destinado para a mulher fazer. Ou o contrário. A mulher, a esposa, faz tudo o que é necessário, a parte dela, sabe? O casal está andando junto.
A esposa está fazendo a parte dela, cuidando da casa, cuidando dos filhos, cuidando do alimento, das roupas, ensinando, protegendo, muitas vezes auxiliando o marido no sustento da casa. E não tem problema nenhum se está auxiliando, porque o sustento da casa é tarefa do homem. A Bíblia deixa isso bem claro. E de repente o homem não quer mais orar pela sua casa. E a mulher, deixa que eu oro então. E de repente o marido não quer mais fazer isso. E a mulher, deixa que eu faço, e deixa que eu faço, e deixa que eu faço. Tá vendo que tá entortando? O caminho não vai estar mais reto, não vai estar mais plano. Vai ficar pesado, vai ficar cansativo. E a mulher pode aguentar por 5, 6 meses, 1 ano, não mais do que isso. Assim, da mesma forma, o homem. Uma coisa é vocês estarem passando por uma situação onde precisa que um dos lados tome as rédeas, encare. Outra coisa é tu passar o resto da tua vida fazendo aquilo que o teu parceiro deveria fazer. Deus nunca nos chamou para puxar sozinho aquilo que deve ser compartilhado. E eu preciso dizer algo mais importante agora. Se tu está em um jugo desigual, Deus não te rejeita, presta atenção. Deus não te rejeita. Ele não te acusa, ele não vira o rosto para ti. A palavra nos ensina lá em 1 Coríntios 7 que Deus cuida de quem descobriu isso depois. Que tem alguém sobre jugo desigual e acabou descobrindo isso só tarde, só bem depois. Deus não desampara. Alguém que entrou sem entender, de quem amou com sinceridade e só estava sendo usado. O Senhor não te condena, Ele te ama demais para fingir que isso não está pesando sobre a tua vida. Deus não ignora a tua dor, Ele caminha contigo na dor. Acredito que hoje existam 3 tipos de pessoas que estão me ouvindo. A primeira, quem ainda vai escolher, e a palavra é clara, escolha no Senhor, né? Escolher a tua parceira, o teu parceiro, escolher a tua dupla, escolher quem vai estar contigo nessa caminhada. A segunda, quem está vivendo, já está vivendo um jugo desigual. Ore, busque direção, não te isola, porque Deus dá sabedoria, Deus dá o caminho, Deus dá o livramento. E a terceira, quem saiu de um jugo desigual e ainda carrega culpa por ter conseguido abandonar aquele jugo desigual, receba isso, ouça isso, abra os olhos do teu coração e ouça. Obediência nunca foi fracasso. Não no plano celestial, não aos olhos do nosso Senhor Jesus Cristo. Os teus irmãos, os teus amigos estão rindo? Olha lá, era um bobalhão na mão da mulher, fazia tudo por ela. Ou o contrário, olha lá, uma trouxa, sustentou, carregou o marido durante anos. Deus não vê dessa forma. Para Deus, obediência nunca foi fracasso. Salmos 32, versículo 8 vai nos dizer: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir.
Ore, busque ao Senhor quando tu estiver em qualquer uma dessas 3 situações. Porque não é uma fase boa de se estar. A gente fica cansado, abatido e literalmente vemos o caminho ficando torto. Mas não estamos sós. Vamos levar também o jugo desigual ao altar. Gente, vamos entregar isso para o Senhor. Não vamos pensar que a gente consegue solucionar pela força do nosso braço, ou pelas palavras, aquelas que maldizem, ou pelas palavras enganosas, que tu tá falando uma coisa, mas pensando, matutando outra. Porque o Senhor vê, ouve, Ele sabe, Ele te conhece. Eu nunca esqueço, uma vez eu li, sabe, Billy, eu não sei como é que pronuncia, Billy Graham, eu não sei dizer direito o nome dele, mas eu espero que tu saiba de quem eu tô falando, de quem eu quero citar na nossa conversa. Ele acabou ficando muito ocupado com o serviço dele, com presidentes, com sultões, com muitas viagens, muitas conferências, lotando estádios. E o casamento dele começou a degringolar. E ele chegou ao ponto de achar que realmente eles iam se separar. Então ele foi diminuindo a parte profissional dele, para dar mais atenção para a esposa, para a família. E numa determinada entrevista, a esposa dele, que agora me falha a memória, eu não consigo lembrar o nome dele, mas a esposa de Billy Graham, ela foi questionada, né? Perguntaram para ela, tu chegou ao ponto de querer se divorciar, a pensar em divórcio? E ela olhou, parou e disse, divórcio? Não, divórcio eu nunca pensei, mas em assassinato sim. Gente, ela foi tão humana, tão verdadeira na resposta dela, porque quando a pessoa se dá conta que ela está em julgo desigual e ela começa a querer mostrar para a dupla, para a parceria, para o marido, para a esposa, que aquilo está incomodando, que aquilo está pesado, que aquilo está cansado, e a pessoa vai se fazendo de sonsa, de desentendida, que não sabe o que está acontecendo, vai dando uma vontade de fazer picadinho dessa pessoa. Misericórdia. E se tu não confessa isso para o Senhor, isso acaba se tornando um pecado. Porque tu está desejando o mal para aquela pessoa que é tua parceira, que é tua dupla. Então, leva esses pensamentos também ao Senhor. Confessa isso para o Senhor. Imagina quantas vezes a esposa de Billy Graham, eu não sei se é assim que diz, levou isso até o altar para que ele se desse conta de que ele estava perdendo o casamento, que o jugo estava desigual para a esposa dele. Imagina quanto ódio, quanta raiva interna essa esposa não passou até ele se dar conta. Então, eu espero que essa nossa conversa sobre jugo desigual consiga abrir os teus olhos, a tua mente, o teu coração em direção a nosso Senhor Jesus Cristo. E que tu consiga entregar esse assunto também no altar, para que o Espírito Santo trabalhe primeiro no teu coração, porque sim, ele vai trabalhar primeiro em ti, para te mostrar como que tu deve proceder, como que tu deve agir, o que que tu deve falar para tua dupla, para tua parceria, para quem está contigo na caminhada, para que ela não fique nem pesada, nem torta e nem cansativa. Amém? Vamos orar?
Senhor, em nome de Jesus, quero entrar na tua presença e te mostrar os corações cansados de puxar sozinhos, que estão me ouvindo agora. Dá sabedoria a quem precisa decidir, consolo a quem está sofrendo, paz a quem escolheu obedecer, mesmo com dor. Ensina-nos a caminhar no teu ritmo. Em nome de Jesus, Senhor, ensina-nos a caminhar no teu ritmo. Que a nossa dupla, Senhor, seja tocada pelo teu Espírito Santo. Que caia a cegueira dos olhos dela, as escamas dos olhos dela, e ela enxergue e ele perceba que ele está levando a sua dupla acorrentada em jugo desigual. Para que essa pessoa possa se arrepender, possa se redimir, pedir desculpas e começar a levar o jugo no mesmo peso da sua parceria. Porque Cristo já nos dizia: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Ou o contrário, desculpa se eu inverti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu te apresento todas essas pessoas que estão me ouvindo, que elas tenham sabedoria, discernimento, que elas possam entender que muitas vezes a gente passa isso, por isso, para aprender alguma coisa. E se a dupla não percebeu que está pesando, que está frustrando o caminho do seu parceiro, que ela tenha forças, que ela tenha pacificamente algo que venha de ti para conseguir, com sabedoria, encerrar esse jugo desigual. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, é no nome santo do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém, amados? Estou encerrando o programa de hoje. Mais uma vez quero dizer, aqui é Karen Regina, do programa Peniel, Lugar de Encontro com Deus. A rádio é rádio web, rádio online, resgate sem fronteiras.minharadio.fm. Até amanhã, se Deus quiser.